Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto de experiência aplicada. O nosso tema é sobre provas bioquímicas, e a patologia que vamos abordar de acordo com esse tema é a doença renal crônica em cães. Somos alunas do curso Medicina Veterinária da Faculdade Serra Dourada da Unidade de Lorena, e meu grupo é composto por mim, Raica Medeiros, Caroline Pinheiro, Maria Eduarda Zanin, Olivia Carvalho e Paola Ferrari. Neste trabalho, a gente vai abordar sobre as provas bioquímicas voltadas para o diagnóstico da doença renal crônica em cães, dando ênfase em um estudo de caso, realizando a revisão da literatura sobre a DRC e focando em provas bioquímicas que levam ao diagnóstico mais preciso. Oi, eu sou a Paola e eu vou falar para vocês o que são as provas bioquímicas. As provas bioquímicas são procedimentos laboratoriais utilizados para identificar presença de substâncias químicas em amostras biológicas, como o sangue, a urina e a saliva. Auxilia nas informações sobre o funcionamento dos órgãos e são fundamentais na análise clínicas para diagnósticos e etc. Sobre a fisiologia renal em cães. Os rins dos cães são 2 órgãos localizados na região abdominal e têm funções essenciais para a manutenção da vida e da saúde. Eles regulam a composição do sangue, eliminam resíduos e controlam o equilíbrio de água e sais no corpo. As principais funções dos rins são filtração do sangue, formação da urina, regulação do equilíbrio corporal, concentração da urina e produção de hormônios, como eritropoetina, renina e calcitriol. Anatomia renal. O rim é um órgão do sistema urinário responsável por filtrar, secretar substâncias e excretar produtos de degradação do metabolismo. O rim canino tem a forma de grão de feijão, unipiramidal e unilobado. O rim direito é localizado no lobo caudado do processo caudal, apoiado no fígado, sempre cranial em relação ao rim esquerdo. A parte externa é revestido por uma cápsula fibrosa com tecido adiposo, ou seja, uma gordura. O córtex renal faz a filtragem inicial do sangue. A pelve renal coleta a urina produzida e direciona ao ureter. Os néfrons são responsáveis por filtrar, secretar e excretar as substâncias. Os halteres são os tubos que transportam a urina da pelve para a bexiga. As funções essenciais são regulação do equilíbrio hídrico e eletrolítico, excreção de resíduos metabólicos, produção de hormônios que influenciam na pH e produção de glóbulos vermelhos. A doença renal crônica, DRC, é uma patologia degenerativa caracterizada pela perda progressiva e irreversível das funções renais. É uma doença silenciosa e contínua. Os sinais são notados quando há perdas significativas nos rins. A DRC pode ser hereditária, adquirida ou congênita e é dividida em 4 estágios. A DRC clinicamente manifesta-se por polúria e poliptipsia, perda de peso e apetite reduzido, vômitos e diarreia, hálito urêmico, letargia e traqueza, hipertensão arterial sistêmica, ulcerações orais e desidratação. Fisiopatologia da doença: lesões glomerulares, fibrose intersticial, inflamação crônica e perda de néfrons funcionais. De acordo com a IRIS, a DRC é classificada em 4 estágios. Estágio 1, sem azotemia. Azotemia é um nível alto de produtos nitrogenados no sangue, soro ou plasma, como ureia, creatinina, ácido úrico e proteínas. O segundo estágio é discreto. O terceiro estágio é moderado. E o quarto estágio é grave. Bom, o caso clínico que nós trouxemos é da paciente Wendy, uma Lhasa apso, fêmea castrada, de 15 anos. Na anamnese, a tutora relatou que levou a Wendy em janeiro de 2024 para um check-up e a função renal estava dentro dos valores de referência. Não foram realizados outros exames como ultrassonografia e urinálise. Em outubro de 2024, a paciente começou a apresentar falta de apetite. A tutora retornou ao mesmo veterinário, que viu que ela apresentava doença periodontal avançada e achou que isso explicaria a disorexia. Foi então que resolveram partir para o procedimento cirúrgico, mas não foram realizados exames pré-operatórios. Por isso, não sabemos dizer como estava a função renal dessa paciente antes do procedimento. Após a cirurgia, a paciente começou a apresentar vômito, a falta de apetite persistia, além do aumento da ingestão de água e perda significativa de peso. Foi aí que fizeram os exames e viram que a creatinina da paciente estava alta. Então, após os exames apresentarem azotemia, a paciente foi encaminhada para uma consulta especializada com uma nefrologista, e foram realizados novos exames laboratoriais e ultrassonografia que diagnosticaram a doença renal crônica. No exame físico, nós avaliamos que as mucosas estavam discretamente hipocoradas, a temperatura estava 38,8 graus,
a auscultação cardiopulmonar dentro da normalidade e a desidratação 3%, a PA média de 140. Alguns dos exames que foram realizados para o diagnóstico final e acompanhamento do caso da Wendy foram ultrassonografia, hemograma, bioquímico, urinálise e RPC, que é a relação proteína-creatinina. A ultrassonografia avalia alterações estruturais do rim, como a redução do tamanho renal, alterações na ecogenicidade, perda da diferenciação, presença de cistos ou calcificações, fluxo sanguíneo renal alterado. Neste caso, a ultrassonografia sugere nefropatia de caráter degenerativo ou crônico. Hemograma identifica alterações no sangue como anemia, aumento dos leucócitos, trombocitopatia. Nesse caso, o hemograma ele não revelou nenhuma anormalidade em relação ao caso da Wendy. O bioquímico ele é utilizado para avaliar substâncias no sangue que indicam a função renal, como o aumento de creatinina e ureia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipoproteinemia e alterações do equilíbrio ácido-base. No caso da Wendy, o bioquímico foi o primeiro exame a constar alterações significativas de ureia e creatinina. Os demais exames apresentam normalidade. A urinálise é um exame laboratorial usado para avaliar a saúde geral dos animais, especialmente o funcionamento dos rins, trato urinário e sistema metabólico. Na doença renal crônica, é crucial para o diagnóstico e monitoramento. Ela também avalia a função renal e identifica sinais precoces de comprometimento renal, como proteinúria, densidade urinária, presença de sedimentos urinários e acidez urinária. Mas, neste caso, não foi identificado nada significativo. Relação proteína-creatinina. Avalia a quantidade de proteína excretada na urina em relação à creatinina. Ajuda a identificar a proteinúria associada à doença renal crônica. A RPC é especialmente útil nos seguintes contextos: como a detecção precoce de proteinúria. Na DRC, a capacidade dos rins de filtrar proteínas é prejudicado, e esse exame permite detectar a proteinúria, que é um sinal precoce do dano renal. Permite também a avaliação da gravidade da doença, porque a quantidade de proteína na urina está correlacionada com a severidade da lesão renal. E também auxilia na diferenciação entre doenças renais e outras condições. Sobre o tratamento da paciente Wendy. Já na nova veterinária, o tratamento começou em 3 de 11 de 2024, com foco no controle de sintomas e complicações da doença renal crônica. As principais medicações utilizadas foram sucralfato para proteção gástrica, citrato de maropitã, que é um antiemético, cloridrato de ciproheptadina mais cobamamida, que é um estimulador de apetite, hidróxido de alumínio e depois carbonato de cálcio para o controle de fósforo. Também vitamina B12 e ácido fólico para anemia. Além disso, fluidoterapia subcutânea realizada em dias alternados para hidratação e eliminação de toxinas, condroprotetor introduzido para suporte articular, eritropoetina iniciada no dia 7 de 1 de 2025 devido à anemia resistente. A paciente respondeu bem e o desmame foi iniciado após a normalização do hematócrito. Os exames de controle foram programados para 30 dias após o desmame da eritropoetina. Após a realização de 4 exames bioquímicos, obtivemos o desfecho desse caso. Com resultados alterados de ureia, creatinina e fósforo, completado com a ultrassom, foi fechado o diagnóstico de DRC na paciente. A Wendy começou então o tratamento com a nefrologista, teve uma melhor qualidade de vida e assim tivemos 3 hipóteses de conclusão diagnóstica. A primeira é que essa paciente já tinha um grau de lesão que não tinha sido acusado nos exames, porque para apresentar alteração no exame de ureia e creatinina tem que ter perda de 75% da função renal. Então ela já tinha um grau de lesão, mas estava compensado e com anestesia e uma possível queda de pressão na cirurgia, fez ela lesionar ainda mais o rim. E aí sim acusou alteração nos exames. A segunda hipótese é que ela desenvolveu a doença renal nesse tempo. A terceira e última é que teve uma perfusão de bactérias no procedimento cirúrgico e a bactéria periodontal migrou para o rim. Conclusão. As provas bioquímicas, elas demonstram ser ferramentas indispensáveis no diagnóstico da DRC, especialmente através da detecção de alterações nos níveis séricos de ureia, creatinina e fósforo, bem como da avaliação da proteinúria pela relação proteína-creatinina. O uso complementar de exames como urinálise, hemograma e ultrassonografia reforçam a necessidade de uma abordagem diagnóstica multidimensional a todos os pacientes. E isso é capaz de fornecer informações tanto sobre a função quanto sobre a estrutura renal. Isso tudo foi de muito valor, né, no caso da Wendy. Todos esses exames que foram realizados foi o que fez chegar no diagnóstico preciso. Porém, dentro da doença renal crônica, a gente conclui que o exame bioquímico é o principal exame, de fato, né, onde a gente consegue fechar
o diagnóstico da doença renal. Esse foi nosso trabalho. Obrigada pela atenção de todos.